Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu faço a consulta de um paciente que me procura falando que quer parar de fumar. Bom, primeiramente eu tenho que avaliar essa história tabágica dele. Quantos cigarros ele fuma por dia e há quanto tempo? Se ele já tentou parar de fumar alguma vez anteriormente, o que aconteceu, se ele não conseguiu, por quê, o que ele identificou que teve dificuldade, quais as crenças que ele tem em relação ao cigarro, se existe no meio social que ele convive, nos amigos, nos familiares, pessoas que o estimulam a parar de fumar, tá? Preciso conversar com esse paciente, saber o grau de dependência que ele tem à nicotina. Então, é importante eu utilizar de ferramentas como o teste de Fagstrom, que é um teste com várias perguntas, e no final dessas perguntas eu estabeleço se esse paciente tem dependência leve, moderada ou grave. Depois disso, eu pergunto se esse paciente tem sintomas. É muito importante que isso eu pergunte, mesmo se ele não me contar espontaneamente que tem os sintomas, porque muitas vezes o paciente fumante, ele não conta espontaneamente que tem tosse ou pigarro, por exemplo, porque ele acha que isso é normal. E é importante saber se ele tem algum sintoma respiratório, porque isso pode indicar uma DPOC. E aí você tem que investigar se for uma DPOC ou outra doença qualquer. Então, muito importante você questionar se ele apresenta algum sintoma e incentivá-lo a contar, tá? Porque talvez espontaneamente ele não relate. Depois disso, você pergunta se ele tem alguma comorbidade, quais as medicações ele utiliza para poder ver se você depois for passar alguma medicação para o tratamento do tabagismo, se pode associar com as medicações que ele já utiliza. E eu também pergunto se existe na família algum fator de risco para doença relacionada ao tabagismo, se tem algum familiar com diabetes, com AVC, com DPOC, com câncer, com doenças cardiológicas. Depois disso, depois de colher toda essa história dele, eu vou tentar avaliar pelo que ele está conversando comigo, pela maneira como ele está se comportando e está me contando que ele quer parar de fumar. Vou tentar avaliar em qual fase desse querer parar de fumar ele realmente está. Porque muitas vezes o paciente está na primeira fase, que é a fase pré-contemplativa. Ele foi ao médico marcado por algum familiar de repente. E ele, na verdade, não vê o cigarro como um malefício, não acredita ainda nos malefícios do cigarro. Essa é a fase pré-contemplativa. Uma outra fase já é a fase contemplativa. Ele até enxerga que o cigarro tem malefícios, mas ele também enxerga benefícios em continuar fumando. A outra fase é a fase de preparado para a ação. Essa é a fase que o paciente realmente está determinado a parar de fumar. É onde ele realmente tem como objetivo e propósito parar de fumar. Isso é importante estabelecer em qual fase ele se encontra, porque a abordagem do tratamento é diferente dependendo de qual fase ele se encontra. Nessa fase de preparado para ação, ele ainda vai atravessar a fase de ação, onde ele para de fumar realmente, e a fase de manutenção, que é a fase que ele parou e está determinado a permanecer sem fumar. Existe uma fase de recaída que ele pode ou não atravessar essa fase. Nem todo paciente que determina-se a parar de fumar apresenta recaída, mas é bastante comum que o paciente atravesse várias fases de recaída quando ele está tentando parar de fumar. E essa recaída pode fazer com que ele retorne à mesma carga tabágica, uma carga tabágica maior ou às vezes até uma carga tabágica menor. Não dá para prever qual a carga tabágica ele vai retornar na recaída, tá? Depois de estabelecer tudo isso, eu vou partir então para o exame físico desse paciente, fazendo um exame físico mais generalizado nas áreas de fatores de risco para doenças relacionadas ao tabagismo.
E aí vou formular algumas hipóteses diagnósticas, né, de acordo com o que eu avaliei na história clínica, nos sintomas que ele tem, nos fatores de risco familiares que ele tem e nas alterações do exame físico. E aí vou solicitar exames de acordo com essas hipóteses diagnósticas que eu formulei até aí, como eu faço em toda consulta médica. Mas no caso do paciente tabagista, existe uma rotina de exames que eu sempre peço para eles, independente disso tudo aí. Eu sempre peço de rotina, pelo menos, uma radiografia de tórax, uma espirometria, um eletrocardiograma, um hemograma, exames de função renal, função hepática e glicose. Isso é o mínimo de exames que eu peço para ele e peço outros exames de acordo com aquelas hipóteses que eu formulei durante a minha consulta. Tratamento agora. Então, agora vamos tratar esse doente tabagista que diz querer parar de fumar. Se eu identifiquei que ele está em fase pré-contemplativa, eu não vou poder prescrever nenhum tratamento medicamentoso. Eu vou apenas fazer uma orientação breve para ele sobre os benefícios que ele teria em parar de fumar. Então, eu vou enfatizar muito fortemente que ele teria vários benefícios em parar de fumar. Isso é chamado intervenção breve. Para um paciente em fase contemplativa, eu também faço essa mesma intervenção breve, mais enfaticamente. Falo também dos malefícios que o cigarro apresenta, se ele quiser saber essa informação, porque normalmente malefício a maioria dos pacientes já sabe. Mas se o paciente questionar, a gente informa os malefícios também. Para o paciente preparado para a ação, é que eu vou prescrever terapia medicamentosa, que aí eu tenho a opção e eu prescrevo geralmente. Terapia de reposição de nicotina, os adesivos e a goma de mascar, e posso prescrever a bupropiona, que é bem indicada para pacientes com elevada dependência tabágica, pacientes que têm risco de recaída, pacientes com depressão associada ao tabagismo. Em casos que já tiveram recaída com um desses dois tratamentos feitos isoladamente, a opção é associar esses dois medicamentos. A bupropiona ainda tem um benefício, apesar de ter vários efeitos colaterais e a gente tem que ponderar isso, o benefício dela é que ela reduz o ganho de peso. O paciente que está parando de fumar, ele tem um risco de ganho de peso e a bupropiona ela reduz um pouco isso porque ela diminui um pouco o apetite. Tem esse efeito colateral que no caso desse paciente tabagista pode ser benéfico. O adesivo, ele tem menos efeitos colaterais, ele diminui bastante a fissura, só que ele só deve ser iniciado no dia que o paciente efetivamente para de fumar. Muito indicado também, eu sempre oriento meus pacientes, é um encaminhamento para psicólogo, porque a terapia cognitiva comportamental tem um benefício grande na abordagem do tabagismo e para auxílio ao tratamento do tabagista. Então, nesses pacientes preparados para a ação, eu indico também, além da medicação, a terapia cognitiva comportamental. Também indico terapia cognitiva comportamental para reforçar a questão de incentivar o paciente a parar de fumar no paciente em fase contemplativa. Pré-contemplativa não, esse paciente não tem, é só enfatizar os benefícios de parar de fumar, não adianta encaminhar para terapia, não vai fazer milagre com ele. A fase contemplativa, o preparado para a ação é que eu indico e encaminho para o psicólogo. Eu também oriento meu paciente para fazer atividade física, principalmente atividade que traga a ele satisfação. Apesar da atividade física ainda não estar bem documentado que ela possa auxiliar no abandono do tabagismo, eu acho que a atividade física é sempre importante. Então, eu também oriento esse paciente. E oriento para ele evitar as coisas que lembram o cigarro, o café, o álcool, os achocolatados, tá? Aquela questão de almoçar e ter que fumar em seguida, ele se monitorar bem nesse horário, se ocupar de alguma coisa que o impeça realmente de fumar. Lembrar que a fissura, aquela vontade desesperada de fumar,
ela passa rápido. Então, se ele vencer aquele período inicial da fissura, depois ele consegue permanecer sem fumar. E que ele pode apresentar recaída, mas a recaída não significa que ele perdeu a chance de parar de fumar. A gente volta ao início do tratamento novamente, tenta de novo. Então é assim que eu atendo meu paciente que diz que quer parar de fumar, tento ajudá-lo a permanecer nessa tentativa e conseguir parar de fumar efetivamente. Isso só vai trazer benefício. O tabagismo a gente sabe que é uma doença evitável, tá? Uma doença curável. Então a gente pode tratar e esse paciente pode se curar dessa dependência ao tabagismo. Um abraço para vocês.